E eu quero começar, o senhor tem uma experiência tão grande, inclusive em Ceilândia, o boné do senhor está inclusive registrado aí, o amor por Ceilândia, que é mostrar os desafios que a gente às vezes acaba deixando ao largo, a esquerda muitas vezes não enfrenta, e eles caem, a realidade se impera e eles acabam sendo pautados. Que é a segurança pública, um deles, né? Que foi o que eu abri o programa dizendo. Os casos de São Paulo mostram essa violência policial e essas questões. Você vê também que a esquerda tem uma dificuldade em enfrentar este tema que as pessoas, quando vão votar, levam muito em consideração? Afonso, sem dúvida nenhuma, e esse é um tema central para a população do DF. Quero agradecer a oportunidade de estar aqui no My News, com essa bancada maravilhosa, e a gente fazer esse bom debate. Primeiro, entender que segurança pública, dentro de um conceito inicial, que é uma coisa que perpassa todo cidadão, né, assim, em todos os estados e, sobretudo, no município, que é onde acontece a vida do povo brasileiro, ela está centrada em apenas um agente da segurança pública, que é a polícia. A segurança pública não é coisa só de polícia. A segurança pública é uma agenda de direitos que é onde se reduz violência, com garantia de direitos, né? Onde toda a população, já está preconizado na Constituição, deve participar com direitos e deveres coletivos. Então, é segurança pública, creche, acesso à educação, acesso à justiça, acesso a trabalho e renda, acesso à moradia e uma perspectiva de cidade que seja para as pessoas e com cidadania. Quando você tem apenas a segurança pública vocacionada ou voltada para um agente só, ou seja, para um corpo, e nesse caso no Brasil, seja a polícia administrativa, que é a polícia civil, ou a polícia militar, e aí é uma coisa, mano, você viaja o mundo, você sabe que o Brasil é um dos poucos países que tem uma força policial com a sua configuração militar, com hierarquia, que inclusive gera violência interna nas corporações, atuando no campo, na rua. Então você não tem uma segurança, a nossa segurança hoje no Brasil ela é ostensiva, repressiva, ela não é uma ostensiva preventiva. Você não tem polícia com foco no território, comunitária, com diálogo. Isso é quase assim, policial dialogando com a comunidade, isso é quase um absurdo. São treinados para interferir num problema. E que problema é esse? É um jovem correndo e você não pergunta por que ele está correndo, você vai lá dar 11 tiros neles. Agora, deputado... Você executou um jovem sem perguntar nem por quê. Se ele tivesse pagado, ninguém perguntou se ele pagou, ninguém perguntou se ele furtou, só atiraram nele. E mesmo que não tivesse, não poderia ser morto. Não é esse, né, o estado que a gente... Agora, a pauta da segurança pública ela é dominada pelo centro-direita, né? Sim. Em todos os debates, comissões, etc., tem esse viés. A esquerda ela não entra nesse debate, mas qual é a dificuldade de entrar nesse debate? Uma discussão plana, né? Uma discussão bem democrática, e afinal de contas, por que tem essa história de a esquerda só defende bandido? Assim, acho que esse é um grande debate, porque a esquerda ela pode até fazer parte em alguns momentos, mas ela não está na centralidade da política da segurança pública como um todo. Porque o debate ele é muito mais profundo e acaba que o centro-direita faz uma coisa razoável, que é eu vou resolver botando mais polícia. Como é que você acaba com a violência da senhora que está na parada e é assaltada? Polícia. Como? Prisão. E o nosso debate tange a isso. Né? O nosso debate, por exemplo, não é que a gente está protegendo o bandido ou não. É que nós estamos, por exemplo, qual é a nossa base matriz? É uma sociedade democrática e com direitos. Então, não é que eu estou querendo que um Estado seja mais violento com aquele que eu estou achando que seja violento. Então, a esquerda ela tem dificuldade no dialogar com quem passa a violência no dia a dia, com quem sofre a violência no dia a dia. E demora um tempo para você dar essa volta toda para explicar que talvez nem precisaria de polícia. Só que para a comunidade ela quer a polícia. Aquela figura me dá a sensação de segurança. É um exemplo clássico. Se você chegar numa parada e ver uma viatura com rotolite a alguns metros de distância, você se sente seguro. Mas a segurança do ponto de vista material não existe. É uma sensação de segurança, porque pode acontecer uma coisa contigo, inclusive com essa corporação. Mas aí, deputado, depende de quem vê. Atualmente, de quem vê isso daqui. Porque eu estava conversando uma vez com um especialista e ele disse o seguinte, ele acha que o começo de resolver a questão da segurança pública é mudar, como você falou no começo, o policial, a comunidade, enxergar o policial como partícipes, né? Exatamente, um aliado, um cara deles, entre eles, a comunidade. Sabe, você está na rua, você conhece, você está levando seu filho para a escola, conhece, seu filho conhece o policial.
E ele até citou o caso nos Estados Unidos, que algumas séries americanas colocam os policiais como galãs, como, enfim, o good cop, né? Que isso ajudou a reduzir violência. No Brasil, eu vi outro dia na internet um rapaz de stand-up, um comediante, e ele falou assim, meus amigos me perguntam por que eu não faço, como é que é? Crossfit, né? Crossfit enfim, maratonar e tal. Ele falou, porque eu tenho que correr na rua. Imagina eu correndo na rua. A polícia me pega. Mano, eu não vou muito longe, não. Assim, o Afonso chegou iniciando falando do meu boné, por exemplo. Sim. E pouca gente sabe, mas existiu no Distrito Federal uma cartilha da corporação identificando esse padrão aqui como, por exemplo, um padrão suspeito de abordagem. Foi daí que surgiu uma coisa no DEF chamado kit PEBA, que era o termo pejorativo dentro da corporação de como você identificava um jovem membro de uma gangue ou não. E não tinha protocolo. O protocolo era porrada. A primeira vez que eu tive uma arma apontada na minha cara foi por um agente do Estado. Agora imagina eu, um jovem, voltando da escola, ter uma arma apontada pra minha cara e me chamando de vagabundo. Quantos anos você tinha? Eu devia ter uns 15 anos. Isso nunca saiu da minha cabeça. Isso é uma violência. Não, perversa. Eu apanhei da instituição. Eu tinha meus bonés quebrados. Então, assim, isso como método, não é uma coisa, é método. É método. E aí, não é que a gente, vocês também criticam a polícia. Não, essa polícia não é o que a gente quer. Essa polícia que identifica um jovem voltando da escola como um potencial agressor e aponta uma arma para a cara dele e depois de 15 anos, mais de 15 anos, ele nunca esqueceu, isso acontece diariamente. Então a polícia, a partir do momento que ela vira uma sensação de segurança para um determinado grupo, que pode ser a mãe, que pode ser o pai, que pode ser qualquer um, eles tornam um problema para o outro lado. Por quê? Porque essa mesma sociedade pede que essa polícia dê porrada, pede que essa polícia seja a que vai enfrentar. Né? E a gente não quer resolver os problemas sinceros da população, né, da sociedade no Brasil, que é alta concentração de renda, uma exclusão social terrível. Nós estamos falando da capital do país, onde não há tensão social. A gente não tem as periferias, favelas próximas tensionando o chamado centro. A elite está distante. Estão sofrendo lá no Itapuã, estão sofrendo dentro da estrutural. E quando a polícia chega, não é essa polícia presente, é aquela que foi ligada no 190 e que não sabe nem quem é o problema. Então ela vai chegar com o pé na porta, acelerando, engatilhando arma. Nós temos dentro da matriz da Secretaria Nacional de Segurança Pública para todas as corporações que as ações dos agentes de segurança pública devem se basear no seu protocolo como o uso seletivo da força. Sim. Por que a gente... Você quer imobilizar alguém? Um taser. O jovem já estava no chão, por exemplo. Ele não poderia ter ido lá, pegado aquele jovem, chamado a polícia, identificar o que foi. Quando a gente legitima que o Estado penal pode suprir da sua força a qualquer custo e recebe sanções honrosas, a gente muda para uma barbárie. De uma corporação que nunca vai ser julgada, isso é um problema. Por exemplo, o que nós defendemos? Controle externo da atividade policial. Só São Paulo tem ouvidoria independente. Os estados não têm ouvidoria independente. Sim. E fica todo mundo dizendo, mas por que vocês querem fazer uma ouvidoria? Olha só, eu sou, e estou, né, na verdade, um parlamentar. Eu sou altamente investigado, fiscalizado, né? Nossas contas na Câmara Legislativa são todas abertas, está lá o imposto de renda, tudo disponível. Por que aquele agente do Estado não pode ser também fiscalizado por um conjunto que tem a sociedade civil organizada, né, ali, partícipes, para entender. Mas o que a gente sabe, todo mundo, onde tem as maiores tensões, onde acontecem os maiores furtos, as tentativas de crime letal contra a vida, os problemas de tráfico de droga, qualquer território, quem vive minimamente, sabe onde tem as maiores tensões. A polícia não sabe? Agora, deputado, me parece que existe um outro patamar nessa discussão de segurança, que é a questão da justiça. Uhum. Né? Uma pessoa é presa 15 vezes, 10 vezes, muitas vezes ela sai antes da delegacia, antes que o boletim seja formatado. Quer dizer, essa questão da segurança, ela permeia a questão da justiça, né? Essa velocidade com que a pessoa vai lá e comete o crime e comete de novo, né? Etc. e tal. E isso deixa realmente uma sensação de insegurança, de impunidade. Não tenho dúvida disso. Assim, eu vejo assim que esse vai ser outro dilema nosso, né?
nós vamos apoiar uma política de encarceramento ou de desencarceramento? Né? Mas, deputado, a política de encarceramento, ela não se mostrou muito eficiente. Eficaz não é. Até porque a maioria está preso com pequenos portes de entorpecente. Quais são os maiores... O crime letal contra a vida, por exemplo, que é um crime abominável, é o menor dentro dos presídios num país que é a terceira maior população carcerária do mundo. E eu entendo que para as pessoas que sofrem violência, qualquer um de nós sofresse violência, e o seu agressor ou o seu, enfim, do qual você foi vítima, está liberado e você está respondendo... Mas essa questão do prende e solta, ela está aí. É preciso ser enfrentada, né? Agora, tanto pela esquerda como pela direita. Mas eu acho que a questão do encarceramento, o ex-ministro Jungmann, uma vez entrevistando ele falou isso. Ele falou assim, olha, a gente prende muito e prende mal. É isso. E, na verdade, e aí, conversando, a gente fez algumas entrevistas nessa área de segurança pública com especialistas, e o que eles dizem é o seguinte, você acaba alimentando o crime organizado, porque quando você prende mal, você, na verdade, está formando... você está fornecendo e treinando mão de obra para o crime organizado. Mas eu não falo nem desses crimes mais de fala potência dos pequenos, maior. Os pequenos, entende? Que é exatamente a questão do vizinho, lá da rua, você está dentro de um ônibus, etc. E tal. Isso dá uma insegurança para a população. Isso é falar. Aí a esquerda tem que falar exatamente daquele problema comum. O que a gente vai ter que passar primeiro? Existem outros métodos punitivos e restaurativos. Então, às vezes, a gente prende, por exemplo, um jovem que furtou um celular e vai pagar 5 celulares dentro da cadeia todo mês para ele, ao invés da gente fazer com que ele repare a vítima com multa, com indenizações do que ele cometeu. Você pode pensar essas formas de escalonar. O grande problema central, e aí não é uma justificativa para cometer, porque não podemos também romantizar a pobreza e achar que a pobreza por si só é base que dê o pontapé nisso. É entender que nós vivemos numa sociedade capitalista de alto consumo, onde padrões estéticos de determinados produtos é que determina, por exemplo, quem é o quê, né, na nossa sociedade. O senhor dizia do kit para a polícia identificar alguém e ir para cima, por exemplo, é um padrão estético. Mas é um padrão estético, sem dúvida nenhuma. E ao contrário, é uma verdade. Então, se você tem também uma série de predisposições estabelecidas no território, de contratos sociais estabelecidos, desde a história de quando existiu sociedade, do que era o limite ou não. Então tem as pessoas que fringem esse limite e nós temos que controlar ele, de fato. Agora, encarcerando vai custar cada vez mais caro para nós. E então, não resolve. Não resolve. O que nós podemos pensar? Aí a gente pega os países que têm baixíssimas criminalidades. Primeiro, uma sociedade mais igualitária, acesso às mesmas ações e oportunidades. Isso nem é comunismo, né? Só para deixar bem claro. Políticas restaurativas, né, sem dúvida nenhuma, e acesso à justiça. Sim. Porque o acesso à justiça não é só quando você comete um delito, é quando você sofre também. É verdade. Né? Você vai buscar... Hoje, a população negra hoje não tem acesso à justiça. Você não tem fóruns em grande parte das comarcas nas periferias, você não tem a defensoria pública dentro das periferias, né? E todos eles sofrem uma série de violências do próprio Estado. Quando ele, por exemplo, a mãe sai de casa e deixa o filho pequeno porque ela não tem onde colocar o filho na creche. E não porque a creche é um depositório de criança, é porque é um direito, entende? Claro. Eu queria dizer assim que qual é o princípio que eu acho que a esquerda tem que começar a colocar? É que, primeiro, nós não podemos inverter o Estado penal em detrimento, o Estado de Direito em detrimento do Estado penal. Porque também, e aí eu passo para ti, Afonso, desculpa, assim, é só para fechar esse raciocínio. Muitas vezes, as políticas públicas que nós apresentamos para os territórios de maior vulnerabilidade é a saída para a resolução da violência. Isso é Estado penal. É como se aquele bairro for mais violento, merece uma creche, merece uma Vila Olímpica. Não, a Vila Olímpica, o ponto de cultura, é um direito da população de ter. Não é porque ela tem que ter violência para ter, entende? Deputado, eu queria ainda seguir nessa parte da polícia, porque nós temos um dado, e o Gilmar acompanhou muito de perto, estarrecedor. Neste momento em que nós estamos falando, a cúpula da Polícia Militar do Distrito Federal está presa, que foi a cúpula do 8 de janeiro, que é o Coronel Naime, que são vários policiais. Então nós temos que abordar também um tema que é como essas corporações têm se bolsonarizado de forma intensa. Politizado muitíssimo. Aqui no Distrito Federal... Partidarizado, na verdade. Né? Exato. São mensagens que foram obtidas pelas autoridades que mostram eles ali falando coisas totalmente antidemocráticas, enfim. E muito também da investigação da inação desta cúpula para evitar que acontecesse o 8 de janeiro, que é um atentado que nós tivemos à nossa democracia.
Então, é um tema que a gente precisa ser enfrentado. Como é que está sendo feita a formação desses policiais e que não pode a polícia militar achar que pode defender um ou outro, enfim, ser uma instituição do Estado, né? Salvo engano, só no curso de formação, o termo Direitos Humanos tinha 8 horas de curso. Então, daí você tira qual é o princípio que nós estamos formando. Eles estão presos, é verdade. E por que essa turma caiu muito nesse embasamento? Exatamente porque há um setor político que defende esse modelo de polícia, onde é a autoridade máxima sobre qualquer outro, que pode fazer a letalidade e não vai ser punido, que pode infringir leis e que não vão ser punidas. Você tem, recentemente, o governador do Goiás foi numa reunião com o presidente e falou: eu não boto câmera nos meus policiais quase não, assim. Insistiu então, de novo, meus policiais não têm câmera. Não tem câmera. Não vai ter. É como se fosse assim, e estão lá para fazer o quê? Aí você vai no Goiás e você escuta aqui, a polícia não dá mole não. Aqui. E aí você não tem. Qual é a resolutividade, desses policiais no que acometeram? Da abordagem, da prisão ou até de uma letalidade. Se você não tem quem fiscaliza, alguém vem lá e fala assim, pode fazer o que vocês quiserem, que aqui eu seguro para vocês. Aí, no futuro, como aconteceu em outros países no mundo, se grupam, fidelizam como milícias, ficam maior que o Estado. Tá aí alguns estados brasileiros que passam por isso, como o Rio de Janeiro, né? Ou como uma matéria que saiu ontem no estado de São Paulo, onde parte de uma cúpula da polícia toda ali enraizada com o crime organizado, e aí você não sabe mais o que é crime e o que é Estado. Esse avanço do crime organizado, e aí entra diversas discussões, eu acho, para o avanço do crime organizado. A questão das drogas, a questão, a falta de creches e escolas, porque essas crianças ficam à mercê do crime organizado, o encarceramento ruim, enfim, o excesso de encarceramento, que acaba formando mão de obra para o crime organizado. São temas... A falta de punição das pessoas que cometem o crime dentro da corporação, exatamente, né, seja civil ou militar. E aí o que a gente tem visto hoje é um avanço, deputado, do crime organizado no legislativo, no judiciário. É poder, né? A gente tem uma entrevista aqui no canal com um professor da Universidade Rural que ele falou assim, olha, antigamente o crime organizado ele financiava. Agora é parte. Agora ele é parte. Agora ele é parte. Isso é um problema que... E cresce aonde? Cresce na vacância do Estado. Do Estado de Direito. Cresce na vacância do Estado de Direito. Você está falando esse tempo todo, a forma como a gente prende mal, fortalece crime organizado. Eu vou dar um exemplo do que a gente presenciou lá no Rio Grande do Norte, na favela da África. Um jovem foi preso lá em Ponta Negra, preso várias vezes. Chegou uma hora que o juiz, na custódia, falou, não, cara, isso aqui não tem condição de passar por uma medida, eu vou encarcerar. Quando ele chegou no presídio do Rio Grande do Norte, o chefe lá da Polícia Penal chegou e falou assim, você é de qual facção? Ele falou assim, eu não sou de nenhuma. Ele falou, pois agora você tem que escolher um, amigão, porque aquela ala é a tal... na verdade, essas perguntas já acontecem e aí? No próprio juiz. O próprio juiz pergunta na hora de despachar da prisão, e ele já pergunta qual a facção que você está. Louco, você de arrepiar os cabelos. Sabe o que ele já pergunta isso. O que a mãe do jovem falou? Falou, ele teve, Max, que escolher aquele que controla o bairro onde ele mora. Porque se ele fosse para um outro lado e chegasse lá, o pessoal falasse, você mora onde? Em tal lugar? Automaticamente, você é da outra. Que louco. Então, esse modelo que fortalece tudo isso que nós estamos tentando lutar contra. Agora, deputado, o que tem no Legislativo hoje que pode ajudar a melhorar essa situação? Quer dizer, qual é a pauta do Legislativo? Quais são os PLs que você tem, que existe hoje, que possam ajudar nesse sentido? Mara, infelizmente, muito poucos. E quando tem, é para fortalecer encarceramento em massa. É para poder gerar mais punição. Aliás, essa questão da segurança, ela permeou muito o debate da campanha às prefeituras agora. Sim. Quer dizer, muitos candidatos diziam, não, eu vou criar a minha polícia aqui. Vou armar a Guarda Civil, que não pode ter arma. Então, isso realmente é um problema de base, é um problema de discussão E é um problema nacional. que, infelizmente, quem está nos acompanhando em casa vai falar, não, tem que ter. Porque ele não consegue perceber segurança num outro modelo. Ele não consegue perceber que segurança vai existir quando a gente ocupar a rua, quando tiver mais práticas acontecendo à noite, quando o ônibus passar no horário certo,
quando ela não ficar exposta na parada de ônibus. Quando a mãe tiver creche para botar. Botar o filho, quando eu tiver acesso aos direitos, quando eu tiver cidades arborizadas, com iluminação. As periferias são muito mal iluminadas, é escuro, é uma série de coisas. E aí o Estado vai deixando aquilo crescer numa bola de neve, que aí sim, onde as milícias atuam, na vacância do Estado. E é poder, é negócio. Né? Eu controlo onde que entra com gás, eu controlo o gato net, eu controlo uma série de coisas para que aquela população tenha acesso ao que o Estado não garantiu como acesso. Então, infelizmente, o Legislativo hoje, no Brasil todo, em todas as câmaras, é um debate muito raso. Você pega o Congresso Nacional, ou é para reduzir a idade penal, o debate, para aumentar punições em determinadas áreas, ou para impedir que essas forças de segurança, quando extrapolam o seu limite legal, sejam penalizadas. Então, senão, não vamos avançar nesse gato e rato de dizer, para acabar com a vagabundagem, vou botar a polícia na rua. Não vai acabar, porque é uma consequência grave. Pelo contrário, como tem muito dinheiro circulando, o que nós estamos vendo na prática? A corrupção generalizada em alguns estados, em alguns espaços. Né? Onde alguns agentes, e não é a corporação, podemos dizer, nós não estamos falando aqui tratando da entidade, nós estamos dizendo de membros que compõem essa entidade, que se não tem controle, abre uma série de outros problemas. Mas a instituição precisa estar preocupada com isso. E aí quem controla, sem dúvida nenhuma. Mas vou te dar um exemplo, que aí nós temos que colocar. Quando que o Brasil aumenta a curva de encarceramento? Quando a gente faz uma lei em 2006, é governo Lula, não podemos fugir disso, que determinam a possibilidade de não culpabilizar o usuário, mas não definiu o que era considerado traficante. A gente sai de 180 mil para 800 mil pessoas presas, e tudo relacionado quase sempre a crimes análogos ao tráfico de droga. E quando que a polícia aumenta o seu poder, também por uma política de segurança do governo federal, que arma essa polícia, que dá mais estrutura para essa polícia, que dá mais espaço para essa polícia, mas não chega com outros pacotes, porque os outros pacotes demoram muito. Uma escola demora 6 anos, às vezes, para ficar pronta. É um absurdo nesse país. Né? Eu tenho exemplos em Brasília. Brasília foi construída em 3 anos e 8 meses, gente. Tem escola aqui no Distrito Federal que está há 6 anos em construção. Então, 6 anos em reforma. Então assim, como é que você explica para a população que eu tenho que estudar longe da minha casa? Tem que chamar o JK de volta. Ou então fortalecer a instituição pública, claro, que é a empresa pública, para ela ter condição de fazer. Embora Brasília, e eu estudei muito isso na época da construção, Israel Pinheiro, que foi o primeiro governador do Distrito Federal, falava, se for preciso, tem que trabalhar 25 horas. Então os candangos sofreram muito para edificar Brasília.